Olha só, gente, a gente na semana passada repercutiu todas essas mudanças aqui no cenário político local, né? Conversamos com algumas pessoas que já passaram por cargos públicos, né? Ou participaram do último pleito, e a gente dá sequência nessa nossa reflexão sobre o que está acontecendo no cenário político da nossa cidade e por que a gente não consegue finalmente respirar, né? Estou recebendo aqui o ex-vereador Cláudio Melo. Meu amigo Cláudio Melo está de volta, né? Primeiro, Cláudio, é um grande prazer te receber aqui de volta mesmo, de verdade. Você sabe que a tua opinião sempre foi muito importante para o nosso jornalismo, né? Tanto é que a gente sempre te explora, né? Recentemente, inclusive, em uma reportagem sobre o assunto, a gente colocou uma fala lá do Cláudio. Cláudio, eu sei que você, apesar de não estar com mandato, né? Você foi candidato a prefeito, né? Você está aí de olho no que está acontecendo na cidade, está acompanhando, suas redes sociais são muito ativas nesse sentido. É quase que você chegou a falar isso uma vez na Câmara, né? É a tragédia política que não nos abandona de jeito nenhum, né? Como é que você vê hoje esse cenário de mudança? Outro prefeito interino, né? Prefeito afastado, um processo eleitoral meio que, né, fraudado por um candidato ficha suja. Como é que você analisa esse cenário hoje, Cláudio? Bom dia. Bom dia, Anderson. Primeiro agradecer o convite, mais uma vez aí ao Grupo Diário, há algum tempo que eu já não vim aqui. Mas a gente tem acompanhado, né? Eu estou lá exercendo o meu mandato no Sindicato dos Bancários, né? Eu sou vice-presidente. E estamos acompanhando as questões nacionais, temos nos empenhado, inclusive, para lutar contra as reformas que serão tão prejudiciais à classe trabalhadora, principalmente a reforma da Previdência. E engajado, a gente tem tido oportunidade de viajar, de ter contato com outras pessoas, escutar estudiosos na questão da Previdência, mas estamos de olho aqui na nossa cidade, onde a gente vive, e acompanhando todo esse processo, né, esse conflito entre executivo e legislativo. Né, a gente vê um prefeito denunciar 100% da Câmara como corrupta, a gente espera que não seja blefe, né, porque é muito sério você acusar alguém de corrupto, você precisa estar fundamentado, você precisa estar com provas. E o legislativo, ao meu ver, na questão, inclusive da comissão processante, eu acho que demorou muito, né? Os motivos, e eu li a decisão do Dr. Carlos Basílio, que suspendeu o julgamento, e até opinei lá no perfil do Diário, ele aponta que essa mesma denúncia já teria sido rejeitada pelo atual legislativo meses antes, e aí voltaram com a mesma denúncia. Isso não pode. Né? Então, ou seja, eles rejeitaram uma denúncia porque naquele momento eles estavam, vamos dizer assim, né, em paz com o executivo, e aí depois, quando, no segundo momento, após a denúncia, eles tomam a intenção de aceitar a denúncia. Então, o devido processo legal, né, o Estado de Direito, né, a gente precisa, tem que ser respeitado. Independente da disputa eleitoral, a gente tem que lutar, né, pelo respeito aos princípios constitucionais que são fundamentais para a sociedade. Né? Então, eu vejo com muita preocupação esse momento. Teresópolis está afundando, né, de forma acelerada. A gente tem que aguardar, inclusive amanhã me parece que tem uma ação direta de inconstitucionalidade para ser apreciada no Supremo, proposta pelo PSD, né, questionando a lei eleitoral que foi aprovada por esse Congresso, né, que não previa mais, vamos dizer, a posse do segundo colocado e novas eleições. Sem dúvida que é uma situação nova, né, num ano eleitoral. Né, Teresópolis, parece que o presidente da Câmara assume, teria 90 dias para que ocorra nova eleição. Então, Teresópolis irá às urnas em 2018 duas vezes. Né? Provavelmente em junho ou julho, elege o candidato a prefeito, e em outubro, eleições gerais. Né? Então, a nossa responsabilidade aumenta. Eu acredito que, confirmadas as eleições, surgirão as candidaturas, né? Embora no último pleito tenha tido 8 candidaturas, eu avalio que a sociedade teve, né, a oportunidade de escolha, né, optou em escolher o atual prefeito, lamentavelmente deu no que deu. Mas o que ela tinha de possibilidades,
né? E eu acredito que esse pleito, vamos dizer assim, fora de época, também poderá ter aí uma oferta de propostas para a sociedade, né? E que todos esses que vierem a concorrer saibam que pegar a prefeitura de Teresópolis hoje não é qualquer coisa. Não. Né? Eu acho que é até um pouco infantil achar, né, que será fácil resolver, né, os grandes e graves problemas que a prefeitura tem, as dívidas, né, essa questão com a Tereprev, né, a questão de cumprir o plano de cargos e salários dos servidores, a relação com a Câmara Municipal, porque é o seguinte, o prefeito que assumir terá que lidar com essa Câmara, que foi chamada de corrupta pelo atual prefeito. Né? E aí, até lá o Ministério Público já acabou de apurar as denúncias do prefeito. Então, é um conflito que quem vai pagar a conta no final e está pagando nesse momento somos nós ainda. São todos os contribuintes, e principalmente aqueles que dependem efetivamente do poder público. Né? Então, Anderson, a gente vai aguardar. Nós lá do Partido dos Trabalhadores estamos debatendo essa situação. Né? Na última reunião, nós não tínhamos esse cenário, nós debatemos eleições gerais, né? Como é que nós iríamos nos portar, tudo que a gente ia fazer. Mas, no dia seguinte à nossa reunião, surgiu essa conjuntura nova, que o Supremo Tribunal Federal decidiu, a repercussão geral, pelas informações que acabaram de chegar aqui no estúdio, provavelmente hoje, o mais tardar amanhã, o atual prefeito e o atual vice, a chapa será destituída, o presidente da Câmara terá que assumir, e aí eu faço uma indagação, será que o presidente da Câmara, nesse momento, ele tem equipe? Ou ele vai lotear a prefeitura com seus pares na Câmara Municipal? É preocupante. Os vereadores têm que entender que eles têm um papel a cumprir no Legislativo fundamental para a democracia. Eles têm que dar liberdade a quem assumir a prefeitura de dialogar com a sociedade. E o nosso projeto lá na eleição passada, eu queria registrar também, Anderson, que embora a eleição passada tenha tido esse resultado, né, eu quero destacar aqui e parabenizar o Grupo Diário pelo debate inédito que nós tivemos dos candidatos a prefeito. Verdade, foi muito positivo mesmo. Isso contribui para a democracia, para a consciência política. Então, mesmo com esse resultado, nós não podemos deixar de ver as coisas boas que aconteceram, né? De dialogar, de mostrar para a sociedade, olha, você tem essas opções aqui, mas aqueles que trocaram o seu voto por alguma vantagem, né, por R$50, por alguma consulta médica, né? Promessa de emprego, né? Promessa de emprego. Então, eles terão, se houver novas eleições, eles terão nova oportunidade de corrigir. Então, agora, eu não tenho ilusão. Olha, parece até suicídio colocar o nome na atual prefeitura de Teresópolis. É verdade. Ou então a pessoa está achando que aquilo ali é brincadeira. Não está conseguindo dimensionar o problema, né? Exatamente. Nós não podemos brincar com a nossa cidade. Né? Tem pessoas que realmente estão passando privações. A economia local foi fortemente abalada com o calote nos servidores públicos. Nós não podemos deixar de destacar isso. Né? Não é retirando o ticket de R$100 dos servidores, como esse governo não paga há quase 2 anos, que vai resolver a questão econômica. Né? Então, por exemplo, é só de ticket de refeição que ninguém guarda ticket, ninguém bota ticket na poupança. Não. O comércio local, o açougue, a quitanda, o restaurante, deixou de receber nesses 2 anos mais de 12 milhões de reais. E isso é significativo. E quando consome no comércio, a própria prefeitura arrecada. Então é um ciclo virtuoso. Então tem que haver um enxugamento da máquina. A gente vê, felizmente, que o atual secretariado ele é assim composto por vários cabos eleitorais, né? Pessoas que estão ali para fazer o que o prefeito manda, né? Que às vezes a gente vê que não tem preparo, né? Para exercer aquela função. E sem dúvida alguma que para a gente restabelecer assim um equilíbrio no município, haverá de se tomar medidas duras, mas sempre dialogando com a sociedade. E a gente defendia lá atrás. Nós estamos vivendo um momento no Brasil de empoderar a sociedade. Nós precisamos dividir com a sociedade as responsabilidades. Qualquer gestor público que entrar na prefeitura achando que ele é o iluminado,
que ele sozinho ou com alguns puxa-sacos irá resolver os problemas graves da nossa cidade, ele está iludido, está mal assessorado. Ou a gente realmente chama não só o empresariado, e aí eu acho que falta, né, porque são muito poucos gestores que procuram os trabalhadores. Geralmente são as entidades patronais, o Sincomércio, né, o CDL. Agora, e os sindicatos de trabalhadores, servidores públicos, sindicatos bancários, sindicatos de todas as categorias de trabalhadores? Nós temos que ter um pacto, não só do capital, não só do empregador. A gente tem que ter um pacto do empregador e dos trabalhadores. Tem que sentar à mesa a representação de cada segmento. Eu só acredito numa recuperação, Anderson, com esse perfil. E eu vou lhe dizer... eu não sei se você viu, eu coloquei lá na minha rede social, o senador Lidberg Farias. Sim. Ele prestigiou a nossa cidade. Com uma verba, né? Com uma verba para a saúde. Sim. Que a gente, enquanto vereador, sempre solicitou e pediu a ele. O momento é crítico, né? E muitos parlamentares têm até receio de mandar emenda para Teresópolis. Eu ia te perguntar justamente isso, Cláudio. Eu acho que dá para você complementar aí com essa questão do Lidberg. A gente está vivendo, é claro, o problema interno é gravíssimo. Eu já disse aqui algumas vezes e repito quantas vezes foram necessárias, a gente está sem gestor já há longos anos, não tem gestão nenhuma, né? A gestão está preocupada com outras coisas que não administrar a cidade, mas isso reflete também na questão da representatividade, que eu abri o programa falando, né? A situação que a Teresópolis de Friburgo está hoje é um retrato de não representatividade do local. A gente não tem um deputado para ir lá bater na porta do governador e falar: governador, pelo amor de Deus, 98% das folhagens que são consumidas no Rio de Janeiro vem de Teresópolis. Como é que você deixa a população passar numa estrada como aquela? Então, mas isso também é receio da gestão que está instaurada, né, Cláudio? As pessoas têm medo de representar. Sem dúvida. Não, e alguns parlamentares, em virtude dessa... quem é o prefeito hoje? Quem está para cair? Né? Não sabe quem está à frente da prefeitura. Insegurança. E quando ele manda uma emenda parlamentar... mal ou bem, ele estará envolvido se esse recurso for mal aplicado. Sem dúvida. Né? Mas, infelizmente, nos últimos anos, algumas emendas nós perdemos. Nós perdemos porque a prefeitura não cumpriu com o dever de casa. Tem a contrapartida que o município tem que dar, né? E a parte burocrática. Então, quando não se envia a documentação para lá, a emenda está disponibilizada, mas não chega o recurso no município. E a gente não pode se dar o luxo, nessa atual situação, de ficar abrindo mão de recurso. De dizer que a gente não quer recurso. E eu quero dizer o seguinte: eu coloquei lá na rede social, né, para divulgar que, mesmo sem mandato, eu acho que qualquer liderança, qualquer força política que tiver contato com parlamentares, nesse momento, se quer ajudar a nossa cidade, independente de quem quer que esteja na prefeitura, é solicitar que envie recurso, independente de partido, independente de ideologia. E o que me deixou assim um pouco, não digo triste, mas eu confirmei o quanto parte da sociedade ela está doente. Né? A questão da disputa ideológica a nível nacional, né? A questão dos manifestoches e aqueles que foram contra o golpe que foi dado em 2016, está cegando as pessoas. Eu digo que esse processo todo criou uma patologia social chamada PT-fobia. Tem alguns que não querem nem ouvir. Nem ouvir falar. Entendeu? Então, por exemplo, quando o Lidberg só mandou aquele vídeo dando satisfação, ele não pediu voto. Ele só disse: olha, Teresópolis, eu estou mandando para vocês aí um recurso para saúde, para comprar van, para levar esses pacientes que estão tendo dificuldade de ir para se tratar fora do município, terem condição. E aí uma série de pessoas entraram lá no vídeo lá, ofendendo, chamando, aí, propagando outros candidatos a presidente. E aí eu botei lá: poxa, ao invés de atacar quem quer ajudar, pede ao seu candidato, né? E tem um candidato que o deputado que tem quase 30, 27 anos lá, e que eu, como vereador, 8 anos da cidade, nunca tive notícia dele mandar um centavo para cá, nenhuma emenda. É porque não mandou. Entendeu? Né? Então, a gente está vivendo uma situação tão crítica, financeiramente falando, que nós não podemos nos dar ao luxo, né, de atacar aqueles que querem mandar alguma emenda parlamentar para Teresópolis. Né? Então a gente tem que ter a grandeza de deixar a disputa ideológica, a disputa para a eleição presidencial para outubro. Nesse momento, qualquer pessoa de ajuda, né? que tiver contato com deputado federal, deputado estadual,
embora o Estado, a gente saiba a realidade do Estado, né, que as emendas na LERJ serão muito pouco prováveis de chegar, mas a União tem dinheiro. Tem. Então é lá em Brasília, nos deputados federais, nos senadores, que a gente tem que pleitear. Olha, lembra de Teresópolis? A gente está vivendo um momento muito difícil, né? E ficar aqui, acompanhar para que a prefeitura não perca o dinheiro. É isso que eu ia falar, o principal, né, de tudo isso. Quando o Cláudio Mello estava na Câmara dos Vereadores, a gente voltou aqui recorrentemente ao assunto da fiscalização da aplicação dessas verbas. O Cláudio sempre teve esse cuidado, participou, até quando foi cerceado de participar de comissões, né, Cláudio, né, no primeiro mandato, que deixaram o Cláudio de fora de todas as comissões, fazia um acompanhamento enquanto vereador. Isso a gente está meio que perdendo, né? E é muito preocupante, porque hoje o nosso governo não sabe o que é transparência, né? Não sabe o que é mesmo, não tem ideia do que seja ser transparente e não dá resposta da sociedade. Olha, tal verba chegou, foi para tal lugar, a gente só ouve falar, por exemplo, no caso do Lindbergh, chegou o recurso tal. Depois, o que vai acontecer com esse recurso, meio que se perde num limbo, né, da informalidade, num limbo da falta de gestão eficiente. E aí a Câmara de Vereadores tem um papel muito importante, porque são os senhores e a senhora que tem que olhar para essa questão. Tem que olhar mesmo. E aí não é uma coisa, vou fazer aqui para dar uma satisfação. Não, é a sua obrigação do cargo, né, Cláudio? Tem que ter isso como consciência. Sem dúvida, porque a gente quer que chegue na ponta. Aí teve algumas pessoas que falaram assim, mas vai botar a van lá no pátio. Gente, combater quem quer ajudar a cidade, quer dizer, então eu vou falar assim, não, senador, não manda para Teresópolis não, que tem um pessoal lá que não quer. Só manda para outro município. Tem o pessoal que não gosta do PT. O pessoal não gosta do PT, então está dizendo que não quer ajuda nenhuma. Pelo amor de Deus, né? Então vamos ter a grandeza, vamos ter maturidade, né? O momento da disputa ideológica vai se dar. Agora, nós não podemos deixar contaminar, né, a esse ponto, essa disputa de querer não receber algum recurso para ajudar, tirar Teresópolis dessa situação, porque Deus me livre. Não gosto do PT. A minha ideologia, eu não gosto de comunista. Não sei. Então, realmente, gente, é lamentável. A gente, lamentável. Em relação eu falei do Pedro Gil, né, que vai assumir, a gente espera ele assumindo. O TRE, eu confesso que quando saiu a decisão, me gerou uma dúvida se o TRE iria marcar 2 pleitos no mesmo ano, até pelo princípio da economia, ou seja, mas parece que vai ter que marcar, né, porque também poderia fazer um único pleito em outubro, mas aí ia ultrapassar o prazo legal. Né? Então, nós estamos aguardando os acontecimentos para ver qual será o cenário, né, se teremos eleição, e a gente espera o Pedro Gil assumindo, que ele tenha assim, a tranquilidade, mas uma posição firme de tomar as atitudes que precisam ser tomadas. É verdade. Né? Não é loteando a prefeitura. Pelo contrário, tem que reduzir, né? Não é loteando a prefeitura para alguns, por acordos políticos, que nós iremos melhorar. De jeito nenhum. Né? Eu não sei se ele será candidato, provavelmente sentado na cadeira. Sim. É um pretenso candidato. Agora, vai depender muito desses 3 meses que ele provavelmente poderá estar à frente da prefeitura. Então, Anderson, a expectativa, a nossa torcida é que a gente consiga superar isso. Não é tarefa fácil, não podemos iludir a população, que um próximo prefeito que entrar vai resolver tudo, né? Que vai dar solução a essa crise que a gente está vivendo. Não podemos esquecer que a Câmara, que o futuro prefeito que assumir, né, ou o segundo colocado, ou uma nova eleição, terá que dialogar com a atual Câmara, né? A gente vive uma expectativa, será que a denúncia do atual prefeito contra os 12 vereadores, os chamando todos 12 de corruptos, tem procedência? Ele tem prova? Eu não quero crer que ele vá bater lá na porta do Procurador-Geral de Justiça para blefar. A gente espera, porque é muito sério, porque senão os vereadores com certeza irão demandar judicialmente para defender a honra deles. Claro. Né? Então, nós, enquanto contribuintes, esperamos que isso tenha um fim, né? E que o Ministério Público, lá no Rio, haja o mais breve possível, porque também imaginar um cenário de um novo prefeito, e aí a Câmara continua, e no início da nova gestão vem uma decisão judicial... Tira todo mundo. Tira todo mundo, é mais uma crise política que permanecerá. Pelo amor de Deus, né? Então, vamos tentar respirar, né? Cláudio, obrigado pela tua participação de novo, sempre um grande prazer te receber aqui
Não some não, continua aqui perto. Não, eu que a gente está sempre precisando da tua posição aqui. Sempre. Meu irmão, eu que agradeço, mais uma vez dizer que a gente está lá no Sindicato dos Bancários, cumprindo com a nossa obrigação, né, defendendo a classe trabalhadora e principalmente a categoria bancária. Enfrentar o sistema financeiro não é fácil. A campanha salarial desse ano talvez seja a mais difícil que nós temos. Nós assinamos a convenção por 2 anos. Né? Então, até 31 de agosto a nossa convenção prevalece, mas a partir de 1º de setembro a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem conversado muito com os trabalhadores e estamos nos preparando, né, para o futuro, né, para que a gente não seja tão prejudicado quanto alguns querem. Né? A própria reforma trabalhista e a reforma previdenciária é um escândalo. Né? A gente precisa cobrar de quem deve a previdência, não prejudicar, penalizar, né, o aposentado do regime geral, que 60% dos aposentados ganham no máximo 2 salários mínimos. O marajá do regime geral ganha R$ 5.500, né, e não é justo penalizar esse universo, quando a gente sabe que grandes bancos, grandes empresas devem à Previdência, e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem uma gama de procuradores competentes que podem ajuizar ações e cobrarem essas dívidas para equilibrar a Previdência Social. É isso que a gente espera e estará empenhado aí nos próximos dias. E, mais uma vez, obrigado ao Grupo Diário. A gente que agradece, Cláudio. Obrigado mais uma vez. E você que está em casa aí, ó, tem mais pela frente. Vamos continuar participando lá nas redes sociais, onde você pode deixar a tua opinião e também mandar aí a tua solicitação de matéria, tá bom? A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, coisa rápida. Daqui a pouco eu estou de volta.